Moyo Bueno, Asokojami, Shaleno, Kiambote Pangue. Bom, há uns quantos dias que eu não estou a publicar nada porque estou imerso num trabalho de expressão pessoal. Entretanto, sei que há pessoas que estão a assistir os vídeos, mas não estão a manifestar-se, seja lá as causas que se a fazer. Tenhamos em conta que estamos sob a ditadura do algoritmo. E aqui a minha intenção não é ganhar dinheiro, não sou um influencer, ou talvez possa influenciar, mas não estou à procura de dinheiro, eu não vivo disso, mas sim de abrir um debate e esclarecer aquelas pessoas menos esclarecidas, ou também as pessoas esclarecidas, mas que possam escapar a alguns detalhes de diagnose da realidade e dos males que nós padecemos em Angola em concreto, mas também em toda a região austral, africana, também da realidade internacional. A ideia é chegar a quantas mais pessoas possíveis para podermos entender como que nos afeta a nossa realidade e tomarmos as decisões mais adequadas para o nosso bem-estar, para nos libertarmos do jugo da tirania dos menos capazes que acham que a violência é o fator único de governo e que a violência é uma coisa que a gente não vai poder superar. Isso tem que acabar, pois a soberania nacional está em risco, o povo angolano está em risco e o povo angolano deve se libertar, deve deixar essa mania de procurar heróis e ser os seus próprios heróis de cada dia. Entretanto, se alguma das minhas reflexões o ajudou a compreender melhor a realidade, peço-lhe que dê like, partilhe, suscreva-se, assim a gente podemos fazer comunidade, conspirar, quer dizer, inspirarmos-nos mutuamente para melhorarmos as nossas vidas com as nossas próprias capacidades e os nossos próprios defeitos. Entretanto, gostava de partilhar consigo essa história que tanto ajudou a elucidar-me também e compreender melhor o porquê que nós estamos submergidos num servilismo suicida, num servilismo de suicídio coletivo sobre o comando ilegítimo de criminais, de psicopatas, de ladrões, de negligentes do partido no poder, MPLA. No capítulo mais escuro da história alemã, numa época em que multidões incitadas atiravam pedras às montras de lojas de proprietários inocentes e mulheres e crianças eram cruelmente humilhadas abertamente, Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor, começou a falar publicamente contra essas atrocidades. Depois de anos a tentar mudar a opinião das pessoas, Bonhoeffer chegou a casa uma noite e o seu próprio pai teve que lhe dizer: 2 homens estavam à espera no seu quarto para o levar. Na prisão, Bonhoeffer começou a refletir sobre como o seu país de poetas e pensadores tinha se tornado num coletivo de covardes, ladrões e criminosos. Concluiu finalmente que a raiz do problema não era a maldade, mas a estupidez. Nas suas famosas cartas de prisão, Bonhoeffer argumentou que a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Porque embora se possa protestar contra o mal, este possa ser denunciado e prevenido através do uso da força, estamos indefesos face à estupidez. Nem os protestos, nem o uso da força conseguem aqui nada. A razão vai em saco roto. Os factos que contradizem o preconceito de uma pessoa estúpida simplesmente não precisam de ser acreditados e, quando irrefutáveis, são simplesmente postos de lado como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, o estúpido fica satisfeito consigo próprio e facilmente irritado torna-se perigoso ao atacar. Por conseguinte,
É necessária maior cautela quando se lida com uma pessoa estúpida do que com uma pessoa mal intencionada. Se queremos saber como tirar o melhor partido da estupidez, devemos tentar compreender a sua natureza. Isto é verdade. A estupidez, na sua essência, não é um defeito intelectual, mas sim moral. Existem seres humanos que são notavelmente ágeis intelectualmente, mas estúpidos, e outros que não são tão ágeis, mas tudo menos estúpidos. A impressão que temos não é tanto que a estupidez seja um defeito congênito, mas que, em determinadas circunstâncias, as pessoas tornam-se estúpidas, ou melhor, permitem que isso lhes aconteça. As pessoas que vivem sozinhas manifestam esse defeito com menos frequência do que os indivíduos em grupo. E, o que parece, esta estupidez é talvez menos um problema psicológico do que sociológico. Torna-se evidente que cada forte ascensão no poder, seja político ou religioso, infecta uma grande parte da humanidade com a estupidez. Quase como se fosse uma lei psicológica sociológica, onde o poder de um exige a estupidez do outro. O processo aqui em causa não é o de que capacidades humanas específicas, como o intelecto, falhem subitamente. Em vez disso, parece que sob o impacto esmagador do poder ascendente, os humanos são privados da sua independência interior. E, mais ou menos conscientemente, desistem de uma posição autônoma. O facto de que a pessoa estúpida ser muitas vezes teimosa não nos deve esconder o facto de que não é independente. Conversando com ele, sentimos virtualmente que não estamos a lidar com ele como pessoa, mas com slogans, propaganda e coisas do gênero que se apoderam dele. Está enfeitiçado, cego, maltratado e abusado no seu próprio ser. Tendo se tornado assim uma ferramenta sem sentido, o estúpido será sempre capaz de qualquer mal, incapaz de ver que é mal. Só um ato de libertação e não de instrução pode superar a estupidez. Aqui devemos aceitar o fato de que, na maioria dos casos, uma libertação interna genuína só se torna possível quando uma libertação externa a precede. Até lá, devemos abandonar todas as tentativas de convencer a pessoa estúpida. Bonhoeffer morreu devido à sua participação numa conspiração contra Adolf Hitler na madrugada de 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg, apenas 2 semanas antes do que os soldados norte-americanos libertarem o campo. A ação não surge do pensamento, mas da vontade de assumir responsabilidades. O teste final de uma sociedade moral é o tipo de mundo que deixa aos seus filhos, disse um dia Bonhoeffer. Eu sou Deucalino Muvuma, estudante de Relações Internacionais, integrador social, desenvolvedor de aplicativos webs e ator de dublagem. Sou o vosso analista de bolso. Quieto me dieto. Povo no poder.